Oi, meu povo bonito. Então vamos lá para as nossas verdades, pela minha verdade, né? A minha experiência é um pouquinho aí dessa jornada, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha primeira experiência com coisas que eu não dominava, que eu não conhecia, né? A gente estava com um caso grave de doença em família e eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, né? E ia ter uma reunião, a minha família já, né, com essa questão também bem misturada. E a missa, mas também ia ao centro, né? E tá tudo certo, tá? E aí marcaram uma reunião que ia acontecer, né? E eu, como sempre, né, sempre gostei de estar junto, o que pode fazer, o que pode resolver, né? Para alguns, às vezes, toda dada, né? E ali eu fui providenciar o pão de queijo com boa mineira, né? Que sou, e pôr a mesa, eu sempre gostei de pôr mesa, né? Comida, oferecer comida é um gesto amoroso, eu adoro fazer isso, né? Não só comida, presente, palavra, o abraço, né? Eu sou muito do toque. E aí aquele entra e sai, né, de casa, e eu com a minha tia Yara, né, a minha mãe, minha madrinha, ia arrumando ali o café, o chá e tudo para pôr a mesa, e as pessoas chegando, e a reunião em si mesmo ia ser ao lado. E aí chegaram, apresentaram as pessoas, eu não conhecia as pessoas, né, e elas iam fazer a oração. E eu ali, né, aquela curiosidade nata que eu sempre tive, falei assim, deixa eu participar, deixa eu ver, né, deixa eu saber. E aí o que foi falado, não, você não desenvolveu, você não estudou, você não pode participar. Por fim, eu conformei que eu não podia participar. Mas admito que tinha uma curiosidade imensa em relação àquilo, né? Mas fiquei ali no que foi me dado para fazer. Então, olha, põe a mesa do café, organiza tudo que a gente vai sair de lá e vem para cá tomar o café. Eu falei, tudo certo, né? Aí, de repente, veio a médium, que eu já tinha sido apresentada, né? Ela não parecia com ela mesma, tá? Parecia uma outra pessoa, ela tinha outra energia, ela tinha outra configuração muito forte, né? Até sisuda. E depois também eu descobri que ela incorporava um espírito masculino, era um padre, né? E ela veio me chamar falando que precisava de mim. Eu falei, eu? Não. Capaz, eu, né? A oferecida estava louca para estar lá para ver né? O que ia acontecer, se eu podia ajudar, se eu podia fazer alguma coisa, mas eu não podia porque eu não tinha desenvolvimento para aquilo, eu não tinha estudado para aquilo, eu não participava daquilo e estava tudo certo, né? Aí, de repente, a pessoa vem me buscar porque agora precisava de mim. Eu falei, não, agora eu tô com medo dessa história, né? Eu não vou, não. Mas aí veio meu primo, vieram outras pessoas, não, vamos lá, Yudin, nós precisamos. Eu falei, beleza, então bora lá, né? E assim a reunião transcorreu, né? Eram 3 médiuns, né? Cada um incorporando lá o seu espírito de luz, né? Um era um índio, o outro era um padre, né? E a reunião naquela energia de paz e de luz e de muito amor, né? E tudo muito bonito. E num determinada altura do processo eu perdi completamente o domínio do corpo, né? Então eu não comandava mais o que estava acontecendo, como se tivesse sido tomada, né? E comecei a ficar enjoada e eu vomitava, né? E depois que terminou a reunião e tal, e todo mundo agradecendo, eu falei assim, agora eu quero entender o que é isso, como é que eu não tinha domínio do meu corpo, né? Como que eu não tinha domínio dos meus movimentos, como é que eu não tinha controle, né? Sobre aquilo que eu era, né? E sem entender absolutamente nada daquilo,
né? Então, assim começou as minhas experiências pelo espiritismo, pela questão kardecista, tá? Existe o evangelho segundo, né, o espiritismo, então, ou seja, a leitura, né, a visão da Bíblia, e você não tem outras visões, né? A gente não tem a Bíblia segundo, né, o budismo ou segundo outras vertentes, mas existe segundo o espiritismo, né? E fui estudar, fui participar e ajudava, né? Não tem distinção do trabalho que precisasse ser feito, podia ser o que fosse, né? Arrecadar alimento, fazer sopa, servir água, organizar as pessoas, não importa o que era, né? Também fui, né? Meu pai diabético, também participei de várias cirurgias que ele fez, né, com, com os espíritos, né, para poder melhorar, e tenho certeza que ele melhorou muito. Então, a diabetes interferia diretamente na visão, né, então várias cirurgias ele fez, e vinham médios de fora, né, iam para os ginásios para poder fazer aquelas cirurgias, e era um trabalho monstro, né, monstro que eu falo no sentido de receber as pessoas, acolher as pessoas, de passar por aqueles processos, né, muitos com o Dr. Fritz, entre outros, né, e ele fez várias cirurgias dessa, tinha muitas que colocava efetivamente agulha, algumas que tinham corte, né, e eu vi muitas, infinitas curas dessa forma, né? Até a minha sogra, quando teve câncer, né? Foi um episódio interessante, porque eu levava ela pro médico, eu levava ela pro hospital, né? Eu acompanhava ela, mas também eu a levava para o centro, né? E ela fez várias cirurgias, e teve uma, inclusive, que o médico não entendia, porque tinham determinados nódulos que estavam no exame dela, né? E que após a cirurgia, na hora que a gente chegou no médico, esses nódulos já não estavam mais, né? E o médico não entendia, mas como assim? O que a senhora fez? Né? E sempre tudo muito envolvido de muito mistério, né? Aquilo que você pode dizer, aquilo que você não pode dizer. O fato é que a gente tem esse poder de autocura, né? A gente tem esse poder de nos tratar e também de nos destratar, né? Porque também as doenças são consequências disso, né? Daquilo que a gente nos impõe, né? E a gente acaba chegando no ponto de trazer isso para o físico, tá? Uma coisa é a idade, né? E ela é fato, né? A gente envelhece e os sistemas também vão ficando comprometidos com aquilo que a gente come, com tudo que a gente põe para dentro. E tudo que a gente põe para dentro, gente, não é só comida, tá? Não é só comida, bebida, mas é tudo que a gente principalmente põe para dentro emocionalmente, tá? O vibrar no medo nos impõe condições físicas, tá? E nos trazem doença, e isso tem uma série de estudos em relação a isso, tá? Mas por que contar dessa experiência? Porque existe muito mais coisa que a gente não faz ideia, e que às vezes não é dito ou não é falado, né, como sendo proibido ou velado, né? A questão do espiritismo, né, kardecista, ele foi fundamental na história para que pudesse abrir aí um novo véu, uma nova perspectiva religiosa, que não fosse apenas a católica, ou que não fosse apenas a protestante, né? Mas a questão de trazer uma nova vertente sobre que existe mais que a gente desconhece, né? E o fato de você não conhecer ou não lidar com isso, né, não nos dá o direito de dizer que não existe,
né? Então, é a mesma coisa que a pessoa que nunca viu fome, né? Ou que nunca passou fome, ou sede, ou uma série de condições, né? Falar que aquilo não existe porque ela simplesmente não vivenciou aquilo. Isso não existe, tá? Então, existe um infinito de coisas que simplesmente a gente desconhece, mas que estão aí, né, cada vez mais presentes, comprovados e com uma série de comprovações para a gente nos abrir, né? Então, contar e compartilhar essa experiência daquilo que a gente não domina ou não conhece, né? Então, existem 3 formas básicas da gente, muitos falam ascensionar, né? Para mim é um transcender a gente mesmo, tá? Então uma delas é conhecimento, né? Então você tem que estudar, tem que buscar a fonte e cuidado, né? Porque a internet é uma bênção e uma mazela, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria, né? Então, buscar fontes científicas mesmo. Se você tem alguma dúvida, vai lá, vai ler mais, vai buscar essa informação. A gente pode ter acesso a tudo hoje. É só você procurar, tá? E tem uma lei maravilhosa que é a lei da procura, e as coisas chegam para você, na sua cara, tá? Porque tudo isso que é muito maior do que nós se manifesta, né? E nos dá todos os sinais, né? Não existe coincidência, existe sincronicidade. As pessoas não aparecem na nossa vida por acaso, nós ressoamos com ela, nós trazemos, nós nos aproximamos dela, tanto da forma positiva quanto negativa, né? Tem gente que fala assim, Hilda, mas só manifesta na minha vida gente desse tipo. Eu falei assim, então vamos lá fazer o exercício do que você está pensando, do que você está vibrando, de como você está emocionalizando isso, porque você está trazendo essas pessoas para sua vida, né? Ou seja, você não está colocando, intenção no lugar correto, né? Então vai aparecer mais disso, né? Tem um pedacinho do filme do Doutor Estranho que eu adoro. Aí tem gente que fala assim, a vida imita a arte, né? Ou a arte imita a vida. Eu vou trazer essa discussão um pouquinho para cá, né? Tem um pedacinho do filme do Doutor Estranho que é ele com o Dormammu, né? E ele fala assim, Dormammu, eu vim barganhar, né? E ele fica naquele loop infinito ali com o Dormammu. E quantas vezes a gente se coloca nesse loop infinito, ou porque a gente não conhece, a gente já julga como errado, ou descabido, ou como ficção científica, ou como isso não pode acontecer, ou de certa forma a gente deixa ali veladinho, né? Então, eu não posso ter outras experiências religiosas que vão me edificar, né? Que vão abrir o meu parâmetro de observação, vão abrir, né, para que existem outras coisas que a gente desconhece, e o fato de desconhecê-las não cabe a questão de falar que elas não existem, né? Então, olha, eu vi curas reais, eu vi transformações reais, né, com cirurgias espirituais, com espíritos, né, que têm um trabalho iluminado de acessar um veículo, uma pessoa, para poder ajudar, né, a humanidade. Então, porque isso para mim não é verdade, ou porque para mim isso foi ensinado que é pecaminoso, feio, demoníaco e assim por diante, uma série de outros adjetivos aí que nem cabe. Então, eu tomo como se isso fosse mentira e jamais passo a desrespeitar o outro por aquilo que ele pratica, né? Então, é absurdo, isso é da velha energia, né? Estamos todos conectados, né? E essas experiências são reais. Então, a questão de rezar, de transcender, de orar, de buscar, né, algo que é maior do que a gente, mas viver em nós esse algo que é maior do que a gente, né? Trazer para o aspecto individual, porque tudo começa em nós, né? E porque você desconhece não significa que seja mentira ou ficção científica, tá? Então,
para entender que tem um universo de possibilidades aí magnífica, de coisas que a gente nem imagina, que transcende qualquer realidade, né? Acessível a cada um de nós, né? Então, basta buscá-los. Não significa dizer que é fácil ou simples, mas isso faz parte da nossa jornada, né? Melhorar diariamente e melhorar para nós, né? Porque toda vez que a gente faz isso, a gente está melhorando o mundo, melhorando o outro e melhorando onde a gente vive, tá bom? Então, esteja aberto às percepções. Coincidência não acontece, tá? Sincronicidade, né? E estejam atentos aos sinais, né? Se tem algo te entristecendo, não deixando sua energia ficar boa e persistentemente em ciclos repetitivos, gente, isso é muito mais que um alerta, né? Essa porta aí nem foi aberta, ela quase que tá tirando a porta e dando na sua cara, né? Então não tem outra forma, tem que parar, pensar e analisar, dar tempo para si. Escreve, comece a escrever, né? Porque o ato de escrever te faz pensar, uai, mas será que é isso mesmo? É esse caminho mesmo, né? Por que tá me deixando tão entristecido dessa forma? Por que não tá me ajudando? Por que não tá me edificando? Então, é esse cuidado, tá? Cuidado que é dogmático, ou do que ensinaram pra gente que pode ou que não pode. A gente pode absolutamente tudo e somos amados em profusão, tá bom? Então, ó, gratidão imensa. Beijo para vocês.